não concretamente necessariamente do Bangladesh, mas de países com uma matriz cultural e civilizacional diferente, que o PSD só despertou para esse facto quando percebeu que tem um competidor à direita que come 20% do eleitorado, porque nunca foi a sua agenda. Muito bem. Este debate voltou a repetir-se o mesmo cenário. Teresa Nogueira Pinto tranquila, segura, a defender sem ataques, enquanto à sua volta Bárbara do Amaral Correia e André Mós Caldas transformavam o debate numa autêntica ofensiva contra André Ventura. Falou-se das presidenciais, falou-se do frente a frente com António José Seguro, mas acima de tudo ficou exposta à clivagem que ninguém quer admitir. De um lado, quem tenta colar Ventura ao radicalismo. Do outro, quem percebe que ele continua a pautar o debate político em Portugal. Hoje analisamos esse confronto sem filtros. Político Bárbara do Amaral Correia, houve um vencedor claro deste debate entre António José Seguro e André Ventura? Em primeiro lugar, dizer que para mim, num debate daquela fraca qualidade, é impensável sequer falar-se de vencedores. E eu gostaria aqui de referir, no que diz respeito, falando em primeiro lugar do Dr. António José Seguro, dizer que, se por um lado verificámos e confirmámos que o mesmo tem imensa dificuldade em assumir que é do Partido Socialista, que é um candidato de esquerda, portanto isso mais uma vez foi confirmado, parece até que tem ali alguma vergonha. Por outro lado, demonstrou, e aqui para mim é a parte que quero mesmo frisar, é que demonstrou que tem uma enorme falta de ambição. E porquê é que eu digo isto? No meio do debate, quando se fala na questão das reformas da lei laboral, portanto na questão da greve geral, o Dr. António José Seguro refere que as palavras dele são exatamente estas, eu creio, que é na situação em que o país está, numa situação de crescimento económico e de quase de pleno emprego, o mesmo questiona o momento em que estão a fazer essas reformas. Ora, se é verdade, e aqui o mesmo reconhece o trabalho que este Governo está a fazer ao referir que estamos numa situação de crescimento económico, com a qual naturalmente eu concordo, e que estamos numa situação de quase pleno emprego, portanto há aqui um reconhecimento do trabalho que está a ser feito e da melhoria das condições dos portugueses. Por outro lado, aquilo que verificamos é a tal falta de ambição, que é, se não é neste momento de crescimento económico em que podemos realmente fazer essas reformas que são necessárias para o país, então qual é o momento? É porque, repare, é precisamente nestes momentos de crescimento em que quem quer realmente pôr Portugal na linha da frente tem que ter a ambição, tem que ter a coragem de fazer essas reformas, seja na lei laboral, seja nas questões da justiça, seja no combate ao desperdício, seja no combate à burocracia. E, portanto, alguém que diz que não é o momento de fazer reformas quando estamos num ambiente propício para o fazer, então quando é que se fazem reformas? E, portanto, dessa perspectiva, falando do outro candidato, do Sr. Deputado André Ventura, não nos trouxe nada de novo, é, na verdade, uma cassete em loop. É sempre a mesma narrativa e, na verdade, não apresenta nada de novo. Na verdade, eu até queria aqui referir o seguinte. O Dr. André Ventura demonstrou que está absolutamente esgotadíssimo, tanto na sua imagem como no seu conteúdo. E isto, porquê é que eu digo isto? Quando se questionou o Sr. Deputado no debate sobre questões da área da saúde, sobre as questões da justiça, sobre o que seja, eu nem vou falar ao debate, mas mesmo fora do debate, se questionarmos o Sr. Deputado sobre qualquer área política, sabe qual é que é a resposta do Sr. Deputado? Bangladesh e ciganos. Não se resume a mais nada. E sabe porquê? E deixa-me só dizer isto. E sabe porquê que a imagem do Dr. André Ventura, do Sr. Deputado André Ventura está esgotada? É exatamente porque este Governo do PSD regulou a questão da imigração e regulou a questão da lei da nacionalidade. E, portanto, o Sr. Deputado demonstrou absolutamente um discurso já percebemos básico, o raciocínio. sem qualquer argumento. Acredito que não tenha visto o debate desta forma, mas André Ventura insistiu de facto em todos aqueles que são os temas-chave do Chega. E ele é um candidato, segundo se diz, que é um candidato autónomo, independente dos partidos, apoiado apenas pelos partidos, mas levou a agenda do Chega para o debate. Certo. Ele é o único que tem essa agenda, e eu acho que é importante nós olharmos para estas eleições. Eu sei que e é verdade, as eleições presidenciais têm uma natureza diferente das legislativas, mas do ponto de vista político há aqui uma clivagem profunda. E há uma clivagem que separa todos os outros candidatos, e em relação à novidade, eu devo dizer que não sei qual é a novidade do centrão do mais do mesmo, mas lá chegaremos. André Ventura representa, e representa nesta candidatura presidencial, porque isso não estava representado,
PSD não conseguiu arranjar um candidato que representasse isso, o Partido Socialista naturalmente não poderia arranjar, e apresenta uma clivagem fundamental. Portanto, eu parece-me que quando ele insiste na questão, por exemplo, António José Seguro, parte do pressuposto de que é irrelevante, quer dizer, a questão da comunidade nacional é uma questão totalmente irrelevante para António José Seguro. É um bocadinho a ideia, ele representa aquelas pessoas que podem ser de qualquer lado. André Ventura representa as pessoas que são de um lugar em particular, que é Portugal. Portanto, quando ele diz os portugueses primeiro, isso é uma afirmação que gera alguma consternação, mas que representa efetivamente uma parte substancial da população, que é uma parte que não está nem na Web Summit, nem nos centros privilegiados, mas é o país real. Uma das principais críticas que ouviu de António José Seguro, André Ventura, foi que estava sempre a interromper o raciocínio dos oponentes. Faz sentido um estilo destes num debate onde os tempos são equilibrados? Um debate tem que ser uma coisa um bocadinho acelerada. Quer dizer, António José Seguro também estava com uma lentidão que quase que afligia, não é? Da intervenção de cada um. Mas aí a moderação tem que fazer também o seu papel, e um debate também é um combate. Eu acho que as pessoas entendem que a política deixou de ser um combate. Lamento informar-vos, a política é um combate e nós pensamos de maneira diferente. E, portanto, nesse aspecto, acho que André Ventura apresentou, ou seja, as ideias são poucas, mas são absolutamente fundamentais, porque tem a ver com que país é que nós queremos e qual é o futuro do país. E, nesse aspecto, todos os outros candidatos estão num enorme consenso. E depois António José Seguro não se consegue bem definir. Primeiro quis pôr o socialismo na gaveta, agora diz que é de uma esquerda moderna. Eu não conheço uma esquerda pré-moderna. André Moscaldas, viu também um António José Seguro num debate em geral de fraca qualidade e com vergonha de dizer que é do PS? Não vi nada disso, pelo contrário, as palavras da Bárbara do Amaral Correia também, de certa forma, no sentido da Teresa Nogueira Pinto. Antes de ir à sua questão, eu vinha convencido que a única posição isenta a respeito do debate de ontem ia ser a da Bárbara, mas permitam-me o gracejo das conclusões que retiro da intervenção dela é que, na verdade, quem ganhou o debate de ontem deve ter sido o Dr. Marcos Mendes, que nem sequer estava presente, não é? Portanto, é a conclusão que eu tiro disto. Este debate teve um poder clarificador muito forte entre quem tem perfil para ser Presidente da República e quem não tem perfil para ser Presidente da República. A única coisa em que o Dr. André Ventura esteve bem foi na rejeição do estilo de presidência do Almirante Américo Tomás, que não estava à espera, tendo sido ele... Quando referiu o corta-fitas. Quando referiu o corta-fitas e explicitamente mencionou como exemplo negativo o que eu não estava verdadeiramente à espera, porque o Almirante Américo Tomás foi escolhido por um dos 3 Salazares de quem o Dr. André Ventura tem sentido muita falta, o único, aliás, cujo desempenho no exercício de funções governativas conhecemos e, pelo menos, eu rejeito profundamente. Portanto, André Ventura, de resto, propôs, como disse a Bárbara, Bangladesh, ciganos, e eu acrescentaria bandalheira. Eu não vejo como é que Bangladesh, ciganos e bandalheira se identificam no acervo de competências que a Constituição confere ao Presidente da República. E António José Seguro conseguiu convencer pelo menos os mais céticos do PS? Eu acho que este debate permitiu que cada um consolidasse os eleitorados que à partida estariam predispostos a apoiar cada um destes candidatos. E acho que esta posição é aquela que de maior afastamento eu consigo ter ao debate, considerando que apoio António José Seguro. Agora, António José Seguro mostrou que tem um discurso inclusivo, alargador, que não rejeita e tem orgulho, foi a expressão dele, do apoio que tem do Partido Socialista, tendo reconhecido todo o seu passado de militância no partido, e procurou demonstrar que tem uma visão isenta da forma desses seus poderes presidenciais e conciliadora das forças e das qualidades dos portugueses que pretende mobilizar ao longo do seu mandato. André Ventura teve o seu estilo habitual, que parece aquela história de colocar um pombo em cima de um tabuleiro de xadrez, não é? Só lá está para destruir, não tem nenhuma proposta concreta. Dizer que o Dr. André Ventura tem uma agenda é uma coisa muito curiosa. Eu estou à espera para a conhecer, porque nestes anos todos em que presidiu ao Chega, nós já sabemos tudo o que ele quer: destruir, cortar, castrar. Não sabemos nada que ele queira construir, trazer e que seja mobilizador das coisas positivas que os portugueses têm no seu espírito. Porque para trazer os defeitos, o ódio, etc., não há quem o ultrapasse. Bárbara do Amaral Correia, o candidato apoiado pelo PSD tem nestes debates um terreno propício. Marcos Mendes pode fazer valer-se da sua experiência política para ganhar vantagem nestes debates, é a principal arma. Mas isso é óbvio e vai claramente clarificar estas nossas previsões nos debates que vai ter, não só pela sua postura, como pelo conteúdo, que é exatamente aquilo que nós não verificámos ontem, não houve qualquer conteúdo e, aliás, e aqui sigo as palavras do André, que o Sr. Deputado André Ventura, na altura, eu lembro quando estava a atacar o sistema de saúde, portanto, queremos os portugueses em primeiro lugar, eu acho que aqui não há ninguém que não quer estes tratamentos para os portugueses em primeiro lugar, e o jornalista, a certa altura, interrompe e diz: certo, mas então qual é a proposta do sistema de saúde que defende?
e diz, deixe-me agora... Portanto, nunca há efetivamente uma resposta. Isto é notório. E eu acredito e tenho a plena convicção que o Dr. Luís Marques Mendes vai, de facto, dar as respostas concretas que os portugueses necessitam para a solução dos seus problemas. Teresa Nogueira Pinto, quando nós olhamos para André Ventura, que tem de facto um estilo confrontacional, aliás foi aqui assumido, que agrada ao eleitorado do Chega, mas para chegar a Presidente da República não é preciso mais que isso, não é preciso chegar a mais eleitorados que olham para o Inquilino de Belém como uma pessoa que tem de ser mais moderada. Bom, isso é uma coisa que nós vamos ver. Mas eu acho que pode acontecer uma coisa muito interessante nestas eleições presidenciais, que é a captação de mais voto na abstenção. E eu não vejo ninguém sair da abstenção e pensar eu não votei durante muitos anos, mas agora para mudar vou votar em Marques Mendes. Ou vou votar em António José Seguro. Não me parece que isso vai acontecer. Portanto, eu acho que isto são umas eleições muito políticas que dividem e André Ventura tem esses princípios muito claros, ou seja, nenhum outro candidato consegue dizer portugueses primeiro. E nós achamos que isso é um discurso irresponsável, mas guess what? É um discurso muito irresponsável nós não sabermos. Há uma ordenação na política como há uma ordenação no amor. Nós gostamos mais dos nossos filhos do que dos filhos dos outros. Eu estou mais preocupada com o futuro de Portugal do que com o futuro da Suécia ou da Nigéria. Portanto, há uma total irresponsabilidade num discurso humanista que não quer dizer nada, que as próprias pessoas nem percebem o que é que estão a dizer, mas não conseguem sair daí. Em relação à agenda, mas não é normal que o Presidente seja não só de todos os portugueses, mas como de todos aqueles que vivem em Portugal? Mas o Presidente eu acho que o Presidente é de todos os portugueses, não é? Mas André Ventura faz questão de dizer que não vai ser o Presidente de todos aqueles que estão em Portugal. Ele disse isso. Eu acho que André Ventura de todos aqueles que estão em Portugal, mas o Presidente é o Presidente dos portugueses, quer dizer, o Presidente dos angolanos já existe, é outro, não é? Foi eleito pelos angolanos. Esta coisa extraordinária de nós querermos sempre valer ao mundo inteiro. Mas há um órgão inteiro. de soberania que vale para o território português, onde estão pessoas que não são portuguesas de nacionalidade. Naturalmente, mas é o Presidente dos portugueses, de Portugal. E de facto, a afirmação que nós chocamos com afirmações autoevidentes. Portugal, de facto, não é o Bangladesh. Uma criança de 8 anos sabe que Portugal mas também não é a França, não é a Itália. Pois, com certeza. Não é a Espanha, mas isso não foi referenciado. Não foi referenciado, mas sabe porquê? Porque nós temos que olhar ao aumento substancial da imigração, não concretamente necessariamente do Bangladesh, mas de países com uma matriz cultural e civilizacional diferente, que o PSD só despertou para esse facto quando percebeu que tem um competidor à direita que come 20% do eleitorado, porque nunca foi a sua agenda. Muito bem. André Moscalda já falou de forma alargada de André Ventura. Relativamente a António José Seguro, ele não se afastou demasiado do PS para mostrar uma grande independência dos partidos. Nós sabemos que não há candidatos partidários, mas há candidatos apoiados pelos partidos e António José Seguro já foi secretário-geral do PS. E saiu nas circunstâncias que todos nós conhecemos. Democráticas e que respeitou durante largos anos. Deixe-me só dizer uma última nota sobre André Ventura e responderei diretamente à sua pergunta. André Ventura não se pode apresentar como um candidato a presidente de todos os portugueses, porque desde logo os portugueses ciganos estão excluídos da sua magistratura presidencial. E depois é só um grupo de portugueses que ele chama portugueses de bem. E o que é preciso que as pessoas lá em casa percebam é que na cabeça de André Ventura, quem escolhe se os portugueses são de bem ou não são é André Ventura e os seus correligionários e que podem correr o risco de não se contar entre os portugueses que ele considera de bem. E essa é a natureza da ação divisiva que André Ventura, nestas e em quaisquer outras eleições se apresentam, colocam. António José Seguro saiu do Partido Socialista com toda a dignidade. Propôs um processo de eleições primárias abertas a simpatizantes, o processo mais democrático de escolha de um líder partidário que alguma vez ocorreu no nosso país, perdeu, retirou-se durante mais de 10 anos na vida política. Feridas que foram reparadas durante esta década em que ele, com toda a dignidade, desenvolveu outras atividades da sua carreira e a frase dele foi: saí quando podia dividir, regresso agora para unir. E eu acho que ele está a ter a capacidade de demonstrar isso. Os candidatos presidenciais não são candidatos dos partidos, exceto André Ventura, claro está. São candidatos que se apresentam, provindos das suas origens, tenham elas passados partidários ou não, como é o caso no passado de António Sampaio da Nova ou agora do Almirante Gouveia e Melo, e os partidos depois posicionam-se apoiando-os ou não. E o PS teve o seu processo, definiu o seu calendário e manifestou apoio à candidatura de António José Seguro quando ele já estava há 4 meses no terreno e a subir nas sondagens. Ele aceitou esse apoio, manifestou que tem orgulho nele e o Partido Socialista, sem prejuízo da posição de alguns militantes ou dirigentes individualmente considerados, está mobilizado no apoio a António José Seguro. Portanto, esse caminho de crescimento é um caminho para continuar, para disputar uma eventual segunda volta e, nessa segunda volta, merecer a convergência das forças democráticas, de todos aqueles que se revêem naquilo que é o património da Constituição da República. No fim deste debate, ficou claro que, mais do que ideias, está em jogo a forma como cada candidato encara o país. Uns passam o tempo a desconstruir Ventura. Outros, como Teresa Nogueira Pinto, mostram que é possível defender uma visão sem cair no ataque pessoal. E no centro disto tudo está um eleitorado cansado de discursos vazios e à procura de alguém que fale de Portugal sem medo.
Este confronto foi apenas um aperitivo do que aí vem. A verdadeira decisão será feita por quem está em casa. Porque, no final, é sempre o povo que escolhe. Deixe agora a sua opinião nos comentários e faça parte deste debate.